Eu acredito que a passagem bíblica mais conhecida, pelo menos aqui no Brasil, mesmo dentre cristãos e não cristãos, né? Vou estar lendo, os irmãos acompanhem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Vamos ler essa última frase novamente. 1, 2, 3 e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia. Você pode tomar seu assento, enquanto eu faço uma oração. Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez pela tua bondade e a tua misericórdia. Obrigado, Deus, por ter nos conduzido à tua casa nessa noite. Por favor, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos o Senhor que o Senhor tem para nós. Que Israel diminua e que o Senhor cresça nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém. Salmo 23, provavelmente é o salmo mais conhecido e amado da Bíblia por todos os cristãos, né? Em todos os tempos. Salmo de Davi, escrito por Davi, e tem uma riqueza de ensino que ao mesmo tempo revela uma simplicidade de fatos, e através desses fatos simples, uma forma expositiva simples, traz uma revelação profunda do amor de Deus e do cuidado de Deus para nós, né? Davi, ele escreveu esse salmo. É interessante o seu posicionamento diante da sua escrita, que ele escreve dando de uma perspectiva própria. Davi, antes de ser rei, antes de ser guerreiro, como todos conhecem, que ele foi pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas na casa do seu pai. E como Davi levava as suas ovelhas para boas pastagens, ele enfrentou ali inimigos, enfrentou ali leão, enfrentou o urso, né? A gente pode estar lendo em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 34 a 35, tem uma das histórias dele enfrentando ali os animais selvagens. Ele entendia, então, Davi entendia a função do pastor dentro do relacionamento. Ele vem nesse salmo aqui retratando e colocando a sua confiança em Deus. E no versículo 1, a gente vai estar fazendo algumas concordâncias aqui. Depois nós vamos falar sobre algumas características da ovelha e vamos entrar aí de versículo por versículo até o versículo 6. Tá? O salmista, ele declara logo no início do salmo que o Senhor é o pastor sobre a vida dele, que Deus é o pastor sobre a vida de Davi, né? Ele está adequando uma linguagem para si próprio, ele está se identificando dentro desse salmo, dentro dessa canção, dentro dessa oração, quem ele é no seu relacionamento com Deus. Fala, o Senhor é o meu pastor, eu estou à sua mercê, estou debaixo da sua autoridade. Ele estabelece ali, já na primeira frase, o seu relacionamento dentro daquela oração com o Senhor. No Salmo 79, no versículo 13, também escrito pelo salmista Davi, ele usa esses paralelos aqui, essa parábola de ovelha e pastor, várias vezes através dos salmos. No Salmo 79, no versículo 13, ele diz assim: assim nós, teu povo e ovelha do teu pasto, te louvamos eternamente. Esse é o desejo de Davi. Está sempre na presença do Senhor, sempre na casa do Senhor, em busca de unção do Pai, porque talento Davi tinha. E isso que é interessante sobre Davi. Quando Davi foi levado para cantar, para tocar sua harpa para Saul, quando Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, debaixo da permissão de Deus, né? O testemunho que foi dado a respeito de Davi foi que ele era um rapaz de boa aparência, que ele era um rapaz bem afeiçoado, que ele falava bem, cantava bem, tocava bem, e tudo isso levou em consideração. Mas o que fez a diferença sobre a vida de Davi não foi simplesmente o talento,
mas foi a unção de Deus sobre o talento ao qual ele tinha. Talento sozinho não faz mudança, talento com unção faz toda a diferença, aonde estivermos. Então, se Deus colocou um talento na sua mão, te deu um dom, seja lá para buscar o Senhor em oração, se sua vontade é estar orando por pessoas, busque ao Senhor e comece a pedir ao Senhor: Deus, revela o meu coração palavras, a forma correta de eu orar, a oração que o Senhor quer que eu ore, não as palavras que eu quero orar, não a mesma oração que eu costumo orar todas as vezes. Se for contar, Deus, unge-me novamente, faz-me transbordar mais uma vez uma unção especial, a qual eu não tenho experimentado há muito tempo. Essa era a oração constante de Davi. E ele falava: olha, Senhor, sonda a minha alma, sonda o meu entendimento, tira do meu coração se existe algo que não é puro, purifica-me para que eu possa estar dentro da tua obra, fazendo o que é necessário ser feito. No Salmo 95, no versículo 7, diz assim: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Aqui ele vem estabelecendo a hierarquia também do povo. No Salmo 5, versículo 3, ele diz assim: somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Somos povo de Deus e ovelhas do pastoreio de Deus. Eu recebi um vídeo hoje pela manhã, do bispo dando uma palavra no batismo lá na sede. Não pude estar no batismo porque estava muito ruim, mas filmaram pertinho, como se a câmera estivesse aqui em cima do púlpito. Não sei nem como ele deixou, né? Ele estava bem aqui, e ele filmando, ele falando exatamente sobre pastores, né? Que está tendo uma série de reclamações na sede, de pessoas se aproximando, que às vezes acontece, irmãos, né? Pastor também é ser humano, pastor é. E parece que essa semana passada teve uma levada lá de pessoas que foram reclamar seus pastores lá na sede. E eu acho que o pastor, o bispo, ao escutar, detectou que algumas coisas provavelmente seriam corretas, outras não, e ele chamou a atenção dos pastores publicamente, né? Ele chamou a atenção de todos nós, pastores de congregação, dizendo: olha, vocês foram chamados por Deus para cuidar das ovelhas. Não foi só para descer cacetada todo mundo, não. Você vigia, né? Deus deu igreja para pastor, Ele deu pastor para a igreja, né? É ao contrário. Então a igreja não pertence ao pastor, né? O pastor está aí para servir a igreja. E quando eu escutei isso, rapaz, eu já estava meio assim, preocupado com a minha ausência da igreja por causa da tosse, por causa dessa gripe que pegou a gente. E aí vem o peso de uma palavra dessa, e a responsabilidade que é em cima dos nossos ombros, né? E lá de casa para cá, hoje, eu estava vindo dentro do carro, estava orando. Eu falei: olha, Deus, pela tua misericórdia, eu estou hoje. Porque eu tenho certeza que quando eu for falar, não sou eu que vou falar, mas é o Senhor que vai falar através de mim, né? A gente passou por tanta coisa essas duas últimas semanas, né? O nosso âmbito familiar, alguns problemas de saúde da minha mãe, circunstâncias. Nós descobrimos sobre os sobrinhos, fomos chamados na escola do Gabriel. Descobrimos que o Gabriel está com crise de pânico por causa da troca da língua. Ele está fazendo a alfabetização em português novamente. A Ana Elisa está indo bem, graças a Deus, mas ficou muito gripadinha. Então a Dani ficou em casa com eles hoje. E olhem por nós, irmãos. Amém? Orem por nós. Eu queria muito estar com vocês no dia mas eu tenho certeza que o que a minha experiência fala é o seguinte: durante todos esses anos que eu tenho sido pastor, que todas as vezes que nós estamos para dar um alce em alguma coisa no reino espiritual, a nossa família sofre ataques, né? Isso eu compartilho essa semana com o João e falei: olha, porque a gente está para deslanchar, Deus está para fazer a diferença, para mudar a nossa história. Então, até que tudo entre para os eixos, Satanás ele tenta nos parar antes de a gente fazer a coisa acontecer, antes que Deus se mostre presente e faça as coisas acontecerem ao nosso redor. Porque se ele nos consegue parar antes,
Desculpe, se ele nos consegue parar antes, a nossa fé para ali. Só que se a gente persistir em meio à adversidade e depositar a nossa fé no Senhor e permitir que o Senhor trabalhe e passarmos pela dificuldade, confiando no Senhor, ao final dessa dificuldade nós temos a vitória, a nossa fé aumenta em Cristo Jesus, né? E essa preocupação no relacionamento de ter Jesus, Deus como nosso pastor, como meu pastor, me ajudando a pastorear vocês, é uma preocupação muito grande para mim, e esse ensino de hoje cabe muito bem. Em Isaías 40, no versículo 11, diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço, e que amamentam guiará suavemente. Em Gálatas 2:20 diz assim: da mesma forma, os crentes em Cristo podem falar em termos pessoais, que é Gálatas 2:20. A gente pode tomar essa possessão do amor do Pai sobre as nossas vidas como nosso pastor e dizermos e termos esse entendimento, porque falamos assim, que Ele me amou e se deu por mim. Jesus, como nosso pastor, Ele nos amou e se deu na cruz por nós. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre as características das ovelhas, que somos nós diante do Senhor, né? Aqui tem um paralelo aqui nessa lição. Eu não sei se vocês já viram ovelhas lá no Malau, em algumas regiões era mais criado cabrito, mas tem ovelhas também. Tem regiões, principalmente de Sanji, na época na próxima borda, tem muitas ovelhas. E ovelhas, dependendo elas têm variações de espécies também, né? A ovelha que tem lá no Malau, ela tem um rabo, o rabo dela é curto, mas é grosso, e é uma gordura muito grande no rabo da ovelha. Então, quanto mais gordo o rabo dela, mais cara ela é, né? Ela tem um rabinho bem grosso, assim, bem interessante. Só que uma das características da ovelha é que ela é um animal extremamente domesticado, diferente do cabrito. O cabrito, você está mexendo com milho, como a gente mexia muito lá, às vezes você está enchendo os sacos, comprando milho e enchendo as sacas de milho seco para poder doar. Os cabritos que estão ali por perto, eles vão chegando e ficam assim do seu lado. Só que o tempo inteiro eles estão de olho em você. Se você está aqui parado e o cabrito está comendo aqui do seu lado, você fizer coçar o nariz, ele já estica e corre, né? A ovelha não. A ovelha ela não tem assim. Ela fica lá no lugarzinho dela, comendo o cabrizinho dela, e ela vai comer só o que ela é acostumada a comer. Ela não vai procurar comida diferente, não. A outra característica que eu via muito fazendo comparação aqui com o Malau e lá com a comparação de ovelhas é o seguinte: quando você vê pessoas tocando gado, né? Aqui no Goiás a gente fala desse termo, tocando gado. Geralmente você vê pastores atrás do rebanho, um grupo de peões, né? Ou alguns meninos na lateral e atrás. E eles vão gritando para fazer a boiada andar, dar uma cutucadinha, uma varadinha ali e vão guiando a boiada. Por trás. A ovelha é diferente, irmãos. A ovelha você não guia por trás, porque senão ela não anda, ela para e fica olhando para você. Então você tem que andar na frente e ela vai seguir o pastor. E não adianta você, é igual o gado, que lá no Malau, quem tem vacas lá, é uma família que tem 2 vacas. Né? Aí você vê esses parentes, 50 vacas juntos, acha que tem alguém que não é. É as vacas da família inteira, e eles pagam alguns adolescentes para olharem essas vacas e tal, tirar do meio do trânsito, e esse tipo de coisa. Só que com ovelha não dá para fazer assim. Quem tem que tomar conta da ovelha é o dono da ovelha, porque senão não vai para lugar nenhum. A ovelha fica na porta da sua casa o dia inteiro. E o que é interessante, eu não sei se vocês já viram cabrito, aqui no Brasil não, porque aqui é diferente, mas lá no Malau, quem tem animais assim, de rebanho de porte pequeno, cria dentro de casa, né? Então, de manhã, eles abrem as portas e os bichos saem de dentro de casa. Então, tem um quarto ali, quem tem cabrito, irmão, misericórdia.
Se você um dia for para a África e você for convidado para dormir na casa de alguém e falar assim, vamos lá, na casa dos cabritos, não vai não. Não vai não. Tá? Fede muito. Cheio de carne. Exatamente, xixi, cocô. A casa é aquela carniça. Só que entendeu? O que é interessante é o seguinte: você abre a porta de manhã para os cabritos, eles sabem, eles passam o dia inteiro rodando na vila e vão embora e se viram, e no final do dia, o dia está se pondo, o sol está baixando, eles vêm todos para a porta de casa para dormir. A ovelha não. Se o pastor não levar a ovelha e ficar com ela para ela comer, ela vai ficar lá na porta esperando ele. E se ele não for, ela vai comer, passa a fome, não vai. E teve uma certa feita que a gente estava em Sanji, lá tem umas valas de esgoto muito grandes, né? Os canais de água, que é uma região onde chove, quando chove está alagamento. Então, os canais de água são mais ou menos 1,5 metros assim, na lateral da estrada, então 1,5 metros de largura por 2 metros de profundidade. E teve um final de semana que nós estávamos lá e tinha um grupo de adolescentes que estavam responsáveis por algumas ovelhas. Só que eles não queriam tomar conta das ovelhas, eles queriam assistir um filme de Jesus que a gente ia mostrar. Aí o que eles fizeram? Eles enfiaram as ovelhas dentro da água, colocaram as ovelhas dentro do canal da água e escorreram das ovelhas. Aí aquelas ovelhas, na hora que elas perderam o contato com o pastor, elas pararam e ficaram lá dentro do canal até terminar o filme e o rapaz passar na frente das ovelhas e chamar elas, elas foram se perder de novo. É interessante, né? Tanto que são paralelos assim com o animal, mas é algo assim que é bem aplicável para a nossa vida. Às vezes a carruagem não anda direito, é porque o pastor correu e se escondeu. Ou está com muita tosse, né? Uma das características da ovelha é que ela produz lã. Isso pode ser interpretado de várias formas, né? Eu já vi pastores falando sobre a lã da ovelha como dízimo, é uma oferta que é entregue na casa do Senhor. É uma forma que eu não gosto de me referir, mas eu prefiro referir ao lã e que a ovelha produz, a sua produção natural dentro do reino de Deus, que eu acredito que sejam outras vidas. Amém, queridos? E o que é interessante é o seguinte, sobre a produção da lã da ovelha: quanto mais velha a ovelha fica, mais forte e mais macia a lã dela fica também. Isso fala da nossa experiência, da experiência que adquirimos com o passar do tempo ao sermos cristãos, né? Eu vi há algum tempo atrás, não me lembro bem onde, mas um vídeo de uma ovelha que se perdeu durante 5 anos. Ela ficou sem ser bosqueada, né? Sem ter de sua retirada. Ela ficou 5 anos perdida em uma fazenda de ovelha, tinha uma mata fechada, ela se embrenhava ali e ninguém tirava ela da água. Ficou 5 anos perdida, e na hora que acharam ela estava com tanta lã que ela só estava com um buraco assim na frente. A lã tinha crescido, seu rosto tinha sido escondido, ela mal andava, mal caminhava, e isso me chamou muita atenção, pelo seguinte, porque a gente produz, mas a gente também tem que entregar o que a gente produz, né? Às vezes a gente só quer produzir para mostrar que a gente está produzindo, para mostrar que eu estou fazendo, que eu estou conseguindo fazer. E na vida da ovelha, se a gente não é tosqueado, se a gente não é aparado, se a gente não é cuidado, esse acúmulo de coisas que nós fazemos acabam agregando um monte de carrapicho, um monte de galho. Em vez de nos ajudar, acabam atrapalhando. E a gente tem que chegar ao ponto de reconhecer quem somos nesse relacionamento com o Pai e falar: Deus, tirei os carrapichos. O que eu estou levando sobre mim aí, considerando como vitória, como bênção, tenho levado como orgulho, se tenho olhado, tem vindo só sujeira, só carrapicho, só galho quebrado, eu não estou conseguindo comer direito, não estou conseguindo sentar direito, andar direito. E a gente precisa também aprender a entregar a nossa produção a Deus. O que eu quero dizer com isso, queridos? Às vezes dentro da igreja, nós passamos tanto tempo só recebendo, e nos tornamos crentes gordos na fé. Conhecemos muito de Bíblia, entendemos muito de oração,
participando de momentos incríveis dentro da igreja, em momentos de comunhão, de relacionamento, ministramos na frente, pregamos, temos oportunidades. E às vezes a gente não consegue aplicar de volta para a obra o que a gente tem recebido. É como se a gente estivesse só recebendo, só acordando o nosso espírito, sem uma preocupação de como vamos falar o que estamos aprendendo para outras pessoas. Isso é algo que a gente precisa saber, né? Tem pastores que dizem assim, algo que eu acho que a última vez que falou aqui na igreja foi até o Everson, que diz: olha, quem ovelha que produz ovelha, não é o pastor que produz ovelha. O pastor, ele guia o rebanho, e a gente vai estar vendo isso aqui, mas quem produz ovelha é ovelha. Amém, queridos? A responsabilidade de falar da obra do Senhor não está sozinho na mão do pastor. O pastor está como guia para ajudar a levar a igreja, contar o povo certo, confiando que Deus está dando a visão, e juntos a gente vai pregar a palavra do Senhor. Amém? Outra coisa, as ovelhas, elas fazem parte de um grupo que chama de ruminantes, né? Elas mastigam por volta de 8 horas por dia. Isso trazendo para nós aquela questão do deleitar-se, né? Que eu já falei aqui na igreja algumas vezes. Deleitar-se no Senhor, que a Bíblia diz para nós fazermos. Estarmos numa presença constante, suave e tranquila, todos os dias das nossas vidas. Esse é o evangelho verdadeiro, de deleitarmos na presença do Senhor, sem exageros, sem momentos de escassez, parece que acabou tudo. De repente você está lá no auge de novo, orando, fortalecendo, de repente está aquele negócio lá embaixo de novo, e parece que a vida com Deus é uma montanha russa. E esse não é o ideal. O ideal é que a gente se deleite na presença do Senhor, que a gente possa meditar na palavra do Senhor todos os dias, né? Então, indo propriamente aqui para o versículo 1, ele diz assim: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, a palavra nada aqui, ela não está se referindo a coisas não, querido. No original, no Salmo 23, na sua escrita original, ele faz uma inflexão falando com relação ao pastor, que nada vai me faltar, porque o pastor está na minha vida. Não há preocupação com outras coisas, além do pastor estar ali na nossa vida com a gente, além de Deus estar conosco na nossa vida, independente da dificuldade, independente da circunstância, que Deus esteja presente nas nossas vidas, e a tranquilidade de sabermos isso possa estar presente conosco todos os dias, em nome de Jesus. Portanto, a gente pode indicar que sim, essa questão da provisão, mas a mensagem principal é o que o Senhor não falta, Ele está presente. Se o Senhor está presente na nossa vida, nada do essencial vai nos faltar. Talvez o supérfluo vá faltar, porque não faz parte do propósito para estar ali. Eu lembro muitas vezes lá na África, nós passamos por momentos de dificuldades assim, gigantescas, até no nosso comer, no nosso vestir. Teve vezes de pessoas ligarem para mim e falarem: como é que tá as coisas aí? E eu não tinha nada para falar, eu ia lá, abria a geladeira, tirava uma foto e mandava para a pessoa. Aí, tá desse jeito aqui. Tem 2 garrafas d'água, ela está meio vazia. Mas nós nunca passamos fome. A gente passou necessidade, passamos necessidade, mas chegamos a passar fome de ficar sem comer nada? Não. Nós comemos arroz com ovo várias vezes durante meses, mas a palavra do Senhor durante esse tempo continuava sendo pregada, pessoas continuavam alcançando a salvação, conhecendo a Cristo. E esse é o mais importante: levar pessoas a um relacionamento com Deus, independente das circunstâncias as quais nós estivermos passando. Amém? No versículo 2, fala assim: deitar-me faz em verdes pastos. Uma coisa sobre a ovelha, irmão, que ela não sabe diferenciar o que é erva boa e o que é erva ruim, né? Quem faz a diferenciação é o pastor. Quem guia a ovelha para o local certo é o pastor. E aqui é o cara da questão da igreja mesmo, né? Às vezes vem pessoas que são convidadas de fora, são uma bênção, ministram grandemente, maravilhosamente, e a unção de Deus cai, a revelação, e todo mundo da igreja fica animado, mas no dia a dia, quem vai cuidar de você, quem
vai dar o alimento que a gente precisa, quem vai trazer essa condução é Jesus, através do pastor da igreja, que nos acompanha e vai acompanhando o processo. O irmão é assim que precisa, é o irmão, é o seu pastor que recebe a sua ligação quando você está doente. Então, pastor, está acontecendo isso, irmão, tá bom, então vamos orar assim, que está lá na sua casa, está lá na casa dele, padecendo lá, sofrendo lá fisicamente, mas uma batalha espiritual pela sua vida também, né? E somente os olhos atentos e experientes do pastor poderão discernir isso e indicar o que é um alimento bom e o que não é. Eu tenho ciúme de vocês. Tenho. Às vezes tem ministrantes que vêm aqui na igreja e a primeira coisa que o João não conhece. Às vezes eu fico sentado ali com a orelha em pé, só escutando para ver se a mensagem é boa ou se não é. A hora vai saindo bem, e às vezes escapa a terceira e fala uma coisa que não tem nada a ver, e eu não dou conta, eu torço o nariz ali, e aí às vezes o ministrante olha, vê com a cara meio ruim assim, aí já começa, não, pastor, mas Deus é bom demais, aí começa a mencionar, não, pastor, mas Deus é bom, pastor, e não sei o quê. Quando você vê um pregador de fora mencionando muito o pastor da igreja durante a administração, é porque ele percebeu que ele falou alguma coisa que não deveria ter falado. Aí ele está tentando dar uma arrumada na situação. No verso 2, fala-se também: guia-me mansamente as águas tranquilas. E tem algo que eu não sabia sobre as ovelhas com relação à água, é que a ovelha é muito medrosa, e às vezes o pastor guia ela, antigamente guiava elas durante percursos grandes para poços ou para as águas. É interessante que a ovelha, ela gosta de beber água tranquila, ela não gosta de beber água revolta. Se você leva a ovelha para um local, para um rio onde tem muito tumulto, onde tem muito volume de água, muito movimento de água, a ovelha não vai beber água ali. Se você tem que levar ela para um lugar onde tem água tranquila, calma, cheia de paz. Quando a Bíblia fala sobre água, ela está falando sobre o quê? Sobre a palavra em si, sobre vida em si. Existem movimentos, irmãos, que às vezes chegam para a gente, eles são até estranhos, né? São até estranhos demais. E tem esse movimento que está acontecendo no Rio de Janeiro, que infelizmente a gente tem visto aí nas redes sociais. Tem igrejas que estão sendo chamadas de candomblé, que estão apelidando elas de candomblé, que é candomblé com assembleia, onde artifícios judaizantes, que isso acabou lá em Cristo Jesus, não há mais necessidade disso, estão sendo reproduzidos na igreja e fazem uma mistura de aquele cachecol que coloca, aquele negócio na cabeça, a estrelinha de Davi, aí o pessoal se veste todo de branco, na hora que vai cantar os louvores, aí misturam com influência de batidas africanizadas, e na hora do louvor todo mundo começa a rodar dentro da igreja, o negócio é só rodar. E ontem eu até vi um videozinho, alguém postou, falando assim, é um som do pica-pau. E na hora todo mundo rodando no meio da igreja, o pessoal rodando, pulando e abaixando, e a pessoa que estava em cima do púlpito não se conteve, tinha uma pilastra no meio da igreja pequena. Ele foi lá e subiu na pilastra, agarrou na pilastra, deu as duas subidas para cima e começou a bater a cabeça na pilastra. Aí colocaram no vídeo ao som do pica-pau, fazendo uma piada, né, sobre o comportamento da pessoa. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com esse tipo de movimento, que tem uma aparência de serem coisas boas, uma aparência de ser algo que vai trazer um crescimento, um diferencial dentro da igreja. Só que se você for conversar com pessoas que participam de igrejas assim, você vai ver que o conhecimento bíblico é muito raso. Automaticamente você vai ver que o conhecimento bíblico é muito raso. Se você conversar com uma pessoa sobre isso, só revelação, é só falar em línguas. Não que nós somos uma igreja pentecostal, somos, aleluia,
graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja pentecostal tradicional. Nós não somos uma igreja neopentecostal. Nós somos uma igreja pentecostal tradicional. Nós acreditamos nos dons do Espírito Santo, mas acreditamos que todas as manifestações espirituais, ela vem com um propósito determinado por Deus. Todas elas. Deus não vai fazer você rodar para a igreja que nem uma galinha despescoçada, e você suar, talvez se machucar, jogar a cadeira para um lado para o outro, assustar todo mundo que está em volta, só para que você se sinta e que não haja crescimento espiritual verdadeiro, transformação de vida verdadeira na sua vida. Não vai acontecer, irmãos. Talvez esses movimentos aconteçam ali, mas o resultado a gente vê lá na frente. Por isso que existem milhares e milhares e milhares de igrejas novas surgindo, porque o pessoal quer fazer um movimento, aí não aceita, a igreja tradicional não aceita, e vai para fora, inventa uma coisa, vai fazer, e daqui a um ano vai ter outra pessoa lá dentro que é mais radical ainda, que não vai aceitar, e vai sair de querer fazer algo mais radical ainda, né? Movimentos estranhos que estão acontecendo, palavras estranhas. Tem um senhorzinho que está, quase todo dia eu vejo ele no meu Instagram, um senhor moreno, não sei o nome dele, mas ele fala, ele está no meio da live, aí ele fala, ui, olha Deus querendo falar, olha Deus querendo falar, segura aí Deus, eles têm que mandar o Pix primeiro. Deus quer revelar 10 revelações, você vai mandar o comprovante para mim do Pix, do número tal, e eu vou dar a revelação para você. Oi Deus, calma Deus, não, só vou falar depois do Pix, se controle aí Deus. Meu irmão, você sabe o que é isso? Isso é o final dos últimos dias, queridos. A Bíblia diz assim, olha, nos últimos dias, eles levantarão para si profetas e ensinadores, que ensinarão o que eles querem ouvir, não o que precisam ouvir. Eles terão comichão nos ouvidos, repudiarão a palavra justa e fiel, repudiarão. O bispo, essa semana passada, ele estava dizendo o seguinte, ele falou, olha, existem muitas estratégias para se fazer igrejas crescerem, muitas estratégias. Existem hoje pastores do nosso campo que estão desesperados, procurando movimentos, que tipo de movimentos fazer para atrair jovens para dentro da igreja, para fazer com que as pessoas participem do culto, para fazer que a igreja cheia, que a igreja se torne cheia. Estão procurando estratégias e movimentos, estão esquecendo que Deus não usa nem estratégia, nem movimento, Ele usa pessoas. Ele usa eu e você. E não tem como a gente falar de um evangelho verdadeiro se a gente não conhece o evangelho, se a gente não lê a Bíblia. Essa tecla que eu tenho batido desde que eu assumi aqui na igreja: relacionamento com Deus, leitura bíblica, participação. Não, mas a igreja parece que está assim, irmão. Nós estamos passando por uma crise aí, dentro de Goiânia, com esse negócio da gripe, está sendo liberado. Eu recebi agora à tarde, até falei com o João com relação a isso, ele mandou um link para mim também. O governo está liberando, acho que a partir de amanhã, é segunda-feira, sábado, uma vacinação em massa para todo mundo, para a população inteira, contra a gripe, porque está tendo essa necessidade. Então existem movimentos assim que a gente vai passar e vai continuar passando, que são ocasiões da vida, mas isso não significa e não há uma expressão de que a nossa vida com Deus não está boa. A nossa vida com Deus é particular. É Deus te levando para pastos verdejantes dentro da tua casa, dentro do teu quarto. É você ter encontros verdadeiros com o Senhor, dentro da quatro paredes, na hora que você está trabalhando. Na hora que você está trabalhando, uma música no rádio te leva a um momento de excelência com o Senhor, que você sente que Deus está tocando no seu coração, como você não sentia já há algum tempo. Isso é Deus guiando-nos a pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu lembro que tem uma passagem bíblica que fala sobre o profeta, ele procurando a ação e o mover de Deus. E ele olha para o fogo, vê um fogo muito grande, ele procura o mover de Deus no fogo, ele não acha. Vê uma tempestade muito grande, ele procura o mover de Deus na tempestade, ele não acha. Vê um vento
Nós somos ovelhas. Ovelhas precisam de tranquilidade. O nosso pastor nos conhece, nos leva a água tranquila, a água calma, palavra boa, palavra saudável, Bíblia por Bíblia, Bíblia explicando Bíblia. Isso é a palavra do Senhor. Aleluia. O Salmo, no versículo 3, fala assim: olha, ele refrigera a minha alma. O significado da palavra refrigério é uma sensação agradável produzida pela frescura. Em alguns sinônimos da palavra são conforto, alívio, bálsamo, consolação, refresco, remédio. Como consequência das águas tranquilas, vem um refúgio e alívio. O Senhor traz alívio, Ele traz consolo, traz bálsamo à nossa alma. E algo que eu tenho aprendido, eu fiquei 18, 19 anos sem conviver com a minha mãe. Agora minha mãe está morando comigo. E algo que eu tenho visto ela fazer, às vezes dentro de casa, ela está agoniada, está transtornada por alguma coisa, um motivo ou outro. Rapaz, ela entra para dentro do quarto e começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar, e é 1 hora e meia, 2 horas, e às vezes eu sento na rede, lá perto do quarto dela, e fico ali do lado, participando meio assim, da oração, e ela está orando, eu é mesmo, Jesus, e vai lá, tá? E na hora que ela sai do quarto, ela está bem, está tranquila, acalmou o coração, se centrou novamente na presença do Senhor. E nós temos que ter momentos assim, de orarmos na presença do Senhor de uma forma mais intensa, de buscar ao Senhor no momento da nossa dificuldade, em vez de buscarmos distrações, que é o que acontece hoje. A maioria das vezes a gente está agoniado com alguma coisa, a gente vai buscar conforto, né? A gente vai buscar uma televisão para assistir, algo para distrair a nossa mente, vai buscar uma comida para comer, vai buscar a distração num relacionamento com uma pessoa, né, ou com um cônjuge, ou com outra pessoa. E a gente busca todas as opções, menos a opção que nos vai trazer refrigério à nossa alma, que é falar com o Senhor, que é orar, que é buscar a Deus, né? Às vezes a gente busca tantas estratégias, tantas opções, e é uma coisa que Deus está querendo falar: rapaz, fala comigo, eu estou aqui para te escutar. Fala comigo, eu estou aqui para escutar o que você tem para falar. Aleluia. No versículo 3 fala assim também: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mais uma vez, aqui o salmista usa o termo guia-me, o que deixa claro que o trabalho do pastor é guiar as ovelhas, né? Aqui é o lugar para onde o pastor vai guiar as veredas da justiça. Toda vez que a Bíblia fala sobre justiça, a gente está falando sobre a lei de Deus, a gente está falando sobre a Bíblia, sobre os mandamentos, sobre os mandamentos bíblicos. Não tem como a gente viver uma vida cristã e não vivermos debaixo do mandamento das Escrituras. Quais são os mandamentos, pastor? O mais importante que a gente pode estar fresco na nossa vida, para a gente estar indo bem. Vamos usar o que Jesus usou, o que ele falou para os discípulos: ame a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. Se você começa por esse princípio em todos os outros mandamentos, eles vão cair dentro da sua caixinha certinho, tá? Ame a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não tem ninguém mais próximo do que você, do que a sua própria família, do seu próprio companheiro, do seu próprio esposo, do sua própria esposa. Às vezes a gente é casado, é cristão, dentro de casa está um pé de guerra. As ideias não batem, a coisa parece que não está fluindo. Você quer ir para a direita, o parceiro quer ir para a esquerda, aí você quer andar para frente, ele quer ficar parado ali do lado. Irmão, entregue na mão do Senhor e não desista. Continue amando, continue orientando, continue jejuando, né, irmãos? Vale a pena, né? Vale a pena. Portanto, o caminho, a vereda e o caminho, fala sobre, me desculpe, queridos, fala sobre guiar, sobre Deus está guiando, fala sobre a vereda, é caminho, trilho, é direção, é rumo. Portanto, o salmista está dizendo que o pastor guia a ovelha por um caminho limpo,
correto e apropriado, porque é isso que a palavra justo vai indicar nesse contexto de caminho de ovelha. O nosso Senhor nos guia por um caminho justo, porque Ele é justo. Então, se somos seus filhos, devemos também ser justos. A justiça de Deus, ela não anda sozinha, ela anda de mão dada com o amor do Pai. Amém? Quem anda na justiça experimenta o amor. Quem anda em amor, anda em justiça. Agora, se você quer experimentar o amor e não anda em justiça, não tem jeito. Não tem jeito. E o que isso quer dizer, trazendo de uma forma prática na nossa vida? A gente vem para a igreja, cultos como hoje, cultos de ensino da palavra, a gente fala, olha, se porte como cristão, se vista como cristão, fale como cristão, não minta, não roube, não se prostitua, não troque prazeres momentâneos, não troque a sua eternidade por prazeres momentâneos, fique fiel, firme ao Senhor. E a grande dificuldade é exatamente fazer essa aplicação da teórica para a prática da nossa vida, no nosso contexto diário, do dia a dia. Por isso que a gente tem que se deleitar na presença do Senhor, queridos. É um exercício de 24 horas por dia. Existem momentos que a gente tem que dizer não para pessoas que são amigos nossos, que são ditos amigos, mas só leva a gente para coisa ruim, só leva a gente para Deus que a gente teve na igreja. As amizades que nós temos estão levando a gente para o bar, estão levando a gente para outra coisa. Ou então, envolvimento, está bem na igreja, você está indo bem na igreja, por algum motivo ou outro, algum intempério, alguma coisa que apareceu ser boa ou propícia, te leva, você se encontra numa situação que vai fazer você se entristecer consigo mesmo, e te vai acaba nos levando ao desânimo de estarmos continuando vindo para a igreja. Nós temos exemplos aqui, desde que eu cheguei aqui na igreja. Teve um casal, não quero citar o nome, mas era presente aqui na igreja, e depois de um tempo saiu da igreja. Os dons que Deus deu para utilizarem dentro da igreja, estavam utilizando no mundo, literalmente no mundo, para cantar em bar, né? E pela misericórdia do Senhor, Deus os alcançou e levou novamente de volta para uma outra congregação. Mas nós temos que ter muito cuidado, querido. Muito cuidado. No versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. As ovelhas, elas são ingênuas, e é por isso que o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer, que é exatamente o que estamos falando aqui. É um perigo constante para as ovelhas. Existem coisas, irmãos, que às vezes a gente está bem dentro da igreja, bem mesmo, você está bem com Cristo, é uma mulher de oração, um homem de oração, e você tem uma área de dificuldade. Pode ser financeira, pode ser sexual, pode ser de negócios. A área que você vai ser tentado é exatamente na sua área de dificuldade. Satanás, ele não vai colocar tentação na sua vida. Se a tentação na sua vida for na área sexual, ele não vai colocar tentação na área financeira. Ele não vai tentar você com finanças, porque ele sabe que você não vai ceder. Ele vai provocar você na área onde o seu desejo é maior. Na área onde o desejo é maior. Então, às vezes, a gente tem que ter muita honestidade com Cristo e falar: Senhor, eu sou vulnerável nessa área, por favor, me ajude. Se eu não está dando conta, meu irmão, seu pastor está aí, deixa eu ajudar você. Deixa eu ajudar você. Orar com você, escutar você, somar com você, aconselhar você. Se for algo que estiver acima da minha alçada, se for algo que for para um acompanhamento de um psicólogo, de um psicanalista, a gente vai buscar ajuda para você, como a gente tem feito aqui na igreja para algumas pessoas, para que você esteja bem com você mesmo, para que você esteja bem com Cristo e bem com o seu amigo. Tem aquela música que diz, né? Com seu amigo, com seu irmão. Tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz com. Aí vai. No versículo 4 também fala assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. São momentos que às vezes a gente precisa ser confrontado na realidade do nosso comportamento, que nem sempre o nosso comportamento condiz com a justiça de
pastor da igreja vai ter que chamar sua atenção. Só que tem ovelha rebelde, tem uma ovelha que vai cabeçada do pastor, irmão. Aí às vezes precisa da vara, né? A vara é a Bíblia. Olha aqui, cara, deixa eu te falar, deixa eu te falar o que a Bíblia está dizendo. Porque o problema não é comigo, a pessoa do Israel. O problema é que é Bíblia, né? Conhecimento Bíblia, é conhecimento bíblico. A Bíblia está dizendo que tem que ser assim. E a palavra do crente é sim, não. Né? Tem irmãos que são tão bons de conviver, pessoas tão amáveis. Irmão, mas se você esbarrar no calo, não dá, é o sangue do cordeiro, né? Literalmente começa a ir sangue do olho. Fica bravo, fica nervoso, falando assim, para mim assim não dá, para mim não dá certo assim, a coisa não vai para frente desse jeito, a gente sempre fez assim, agora você chegou, está querendo fazer, pastor, desse jeito não vai dar certo. Calma seu coração, vai dar certo também. E às vezes desanima, passa por um momento de desânimo e o pastor fica na pontinha do pé, né? Quase caindo, porque o joelho não aguenta para ficar na ponta do pé dele. Fica angustiado, liga, ele vai atrás, meu irmão, o que está acontecendo? Não, pastor, preocupa não, está tudo bem. Aí na outra semana eu recebo um recado do pessoal, pastor, fulano tal, está bem não. Eu ligo para a pessoa, como é que está, meu? Você está tudo bem, pastor, está tudo bem. Aí 2 dias depois eu recebo a ligação do outro. Pastor, fulano de tal disse isso, está querendo sair da igreja. Eu digo, meu irmão, como é que você está, meu irmão? Está tudo bem, pastor. Me ajuda a te ajudar, querido. Sangue e fogo. Me ajuda a te ajudar. Tem hora que tomar um corretivo realmente não é bom, no momento nenhum é bom, a Bíblia reconhece isso. A Bíblia fala, no momento a palavra de correção, no momento que a gente recebe Deus, ela causa desconforto. Só depois que ela é processada que ela vai dar fruto e que ela vai trazer mudança. Tá? Então, faz parte do processo. Amém, queridos? Versículo 5: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A cena muda de alimento e água destinada às ovelhas para banquetes fartos para humanos, né? Aqui Davi ele troca no meio da parábola que ele está usando aqui, ele troca a figura de linguagem que ele está usando de ovelha e ele muda para banquete dele, ele como recebendo um banquete na presença dos inimigos. Embora seja possível que o salmista esteja pensando nas refeições especiais em um momento de sacrifício, contudo é mais provável aqui, irmãos, que ele esteja pensando em outros momentos de refeições ou festas especiais. Devemos lembrar, embora que Davi esteja falando da relação da ovelha com o pastor, ele está se colocando como ovelha, e por ser um ser humano, vem somente um banquete preparado pelo Senhor, mas não foge do contexto pastor e ovelha, porque como nos versículos anteriores, aqui a ovelha é bem cuidada, é bem servida diante dos inimigos, que não lhe podem fazer mal. Eu acho interessante, uma característica muito ímpar de Davi, é que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas em momentos assim, versículos assim, você entende que Davi também era 100% homem, né? E ele tinha orgulho também de homem. Salmo 139, o salmo que eu amo muito, Davi tem a revelação linda, maravilhosa sobre a presença do Senhor. No final do salmo ele fala, Deus olha o meu coração, esquadrinha o meu coração, e acredite, Senhor, eu sou inimigo dos seus inimigos, e se o Senhor colocar os seus inimigos na minha frente, me permitir, eu passo a faca em todo mundo, né? Deus tinha acabado de revelar para Davi o tamanho que Deus era, o tamanho da presença de Deus, que Davi mesmo declarou, olha, não consigo compreender, eu estou dizendo, não consigo compreender, e Davi logo em seguida dá um pé para trás e deixa o homem velho sair e fala, olha, eu sou inimigo dos seus inimigos, eu passo a faca aqui, né? E aqui ele falando, olha, Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor é meu pastor, me leva a águas tranquilas, passagens verdejantes, mas melhor do que isso, Deus faz isso na frente de cadeia, né? Faz isso na frente que ele não gosta de mim,
na frente dos meus inimigos, para que eles saibam que o Senhor está comigo, para que o Senhor faz me prosperar na hora que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Me perdoe, irmãos. E no versículo 5, ele diz assim: olha, unge a minha cabeça com óleo, até que no cálice transborde. Toda vez que a Bíblia fala sobre unção, ela está falando sobre o quê? Uma preparação para uma missão, para uma tarefa que tem que ser executada. Nós somos alimentados. Aqui Davi me fala: olha, me leva água tranquila. O Senhor é o pastor, posso confiar no Senhor. Põe um banquete perante de mim e derrama a sua unção sobre a minha vida, para que o meu cálice possa transbordar. Esse cálice possa transbordar é o que, irmãos? É exatamente o que você está pensando. Pregar a palavra do Senhor, manifestações espirituais, Deus usando você, que a unção do Senhor venha sobre a sua vida, que você seja bem alimentado da palavra, e que com essa alimentação também venha a unção do Senhor sobre a sua vida, que te capacite o seu ministério próprio, dentro do chamado de Deus sobre a sua vida, seja com oração, seja com profecia, seja com revelação, seja com dom de trabalho dentro da igreja, seja no servir, que você seja próspero em tudo que você colocar as suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E aqui o Salmo 23, ele termina no versículo 6, ele tem uma declaração que eu uso ela bastante aqui na igreja, falando sobre a bondade e a misericórdia do Senhor. A gente não vem para a igreja caçar bênçãos, porque a Bíblia diz certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E a chave para a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguir todos os dias da nossa vida é a parte B do verso, que diz assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias. É uma característica que é diferente da África do Brasil, pelo nosso sistema de vida, não pode ser comparado. O sistema de vida na África é totalmente diferente, começa do básico mesmo, que influencia todas as áreas da vida, e algo que influencia a nossa vida. A gente tem como supernatural aqui no Brasil, só que se você não tem, isso transforma a cultura, de uma forma geral, em eletricidade. Se não tem eletricidade, a sua vida seria transformada em áreas que você ficaria surpreso. Eu já passei por momentos, morando lá na África, a gente ficar sem energia por 2 semanas. Irmão, difícil. A gente está tão acostumado com tecnologia que na hora que tira você fica perdido, parecendo um filhotinho desmamado, né? Querendo procurar alguma coisa para fazer. E trazendo isso para essa questão dos longos dias, que é o que eu estou querendo dizer aqui, lá na África, o fato de não termos eletricidade, onde a gente morava, na parte das vilas, é que os cultos lá são feitos pela manhã, não tem culto à noite. Então à noite o pessoal dorme, porque não tem eletricidade, então não tem vida noturna. Eu sei que 7 horas da noite está todo mundo em casa, dormindo, né? Você só vem andando na rua, tanto que se a polícia te pegar andando na rua no meio da cidade, umas 8 horas da noite, se for homem andando sozinho, a probabilidade de você passar a noite na cadeia é muito grande, porque o africano mesmo não anda à noite. Quem anda à noite é todo dia. Está procurando alguma coisa para roubar, alguma coisa para pegar. E os cultos são durante o dia e são no final de semana, porque durante a semana o pessoal trabalha durante o dia para poder comer. É uma cultura de subsistência, né? Você trabalha de manhã para comer de tarde. Se você trabalha, você come, dorme com fome. E o que ocasiona que no momento dos encontros, diferente aqui do Brasil, que a gente tem vários durante a semana, lá é uma vez por semana. Então, quando a pessoa se congrega, ela não quer ir para casa. Ela chega na igreja 8, 9 horas da manhã, na hora que começa, a equipe de louvor começa a tocar, o culto começa, o pessoal sabe que o culto está na hora de começar, porque começou o barulho. Os tambores já foram esquentados no sol, ou perto do fogo, a pele do cabelo estica, começa a dar a entonação certa, o pessoal começa a cantar, o pessoal vem. Se você tocar o culto até 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, que é na hora que o pessoal está aguentando mais de fome, eles ficam ali, das 9
desejo que Davi colocou aqui: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse desejo de estarmos na casa do Senhor em momentos maiores e constantes, buscando ao Senhor de uma forma mais profunda, que isso seja uma realidade na nossa vida também, irmãos. O contexto aqui do Brasil é bem diferente do contexto de África. Eu não estou querendo dizer que a nossa cultura, de alguma forma, a gente é inferior na nossa oração a Deus por causa disso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer o seguinte: nós temos horas também. As nossas horas são divididas de forma diferente na nossa oração. Mas quando estivermos prontos para adorar o Senhor, nós possamos fazer isso em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Amém? Amém. Louvado o nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar aqui essa ministração, esse estudo sobre o Salmo 23. Que o Senhor te dê graça, te dê paz, que você continue colocando e entendendo quem você é no seu relacionamento com Deus. Porque nós somos todos ovelhas e Ele é o nosso pastor. Ele que nos guia, Ele que nos dá provisão, que nos leva às águas tranquilas e que nos refrigera. E a todo momento que o nosso pastor está conosco, é que nós possamos escutar a sua voz e obedecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé. Amanhã